Articulação agora, identificação das articulações sinoviais. A primeira das articulações sinoviais que eu identifico para vocês é a articulação temporomandibular. Então, a articulação temporomandibular. Classificação dela, ela é uma articulação sinovial e de artrose do tipo condilar. Articulação agora da coluna vertebral. A primeira delas é a articulação atlanto-occipital. Ela também é uma articulação sinovial e de artrose do tipo condilar. Próxima, eu vou conseguir observar a articulação entre o arco anterior da atlas e o dente da axis. Aqui vai ser difícil a visualização. Vou mostrar para vocês na peça. Então, está aqui a peça, onde nós temos a atlas e abaixo dela axis. Então aqui nós temos a articulação atlantoaxial média. As próximas articulações são as articulações intervertebrais, também designadas de zigoapofisárias. Trata-se das articulações entre os processos articulares superiores e inferiores das vértebras. Portanto, teremos várias dessas articulações ao longo da coluna vertebral. Então, aqui nós enxergamos uma, a articulação zigoapofisária ou intervertebral, onde eu estou movimentando. Estas articulações são articulações sinoviais e de artroses do tipo plana. Então, são estas as articulações de maior número aí da coluna vertebral. A articulação agora entre a costela e as vértebras torácicas. Temos duas articulações. A primeira delas é bem fácil da gente observar. Observem aqui. Esta é a primeira costela. A costela tem uma cabeça. Estão vendo? Esta é a cabeça da costela. A cabeça da costela articula-se com as vértebras no corpo vertebral. Então aqui a gente tem a articulação costovertebral, é uma articulação sinovial e de artrose do tipo plano, bem como a articulação agora entre o processo transverso e o tubérculo da costela, chamada de articulação costotransversária, também uma articulação sinovial e de artrose do tipo plano. Passo a falar agora da articulação, vamos lá para o final, ó, longas as intervertebrais, chego aqui na região do sacro e do ilho. Então aqui eu tenho uma articulação chamada de sacroilíaca, articulação sacroilíaca, sinovial, plana também, tanto numa vista posterior, onde teríamos a presença de ligamentos sacrais, e aqui também superiormente e anteriormente a articulação sacroilíaca. A próxima articulação sinovial que eu passo a falar, a articulação agora entre o osso externo e a clavícula, a articulação externo-clavicular. Ela é uma articulação sinovial e de artrose do tipo selar. Eu consigo mostrá-la também no espécime. Olha aqui. Aqui é um plastrão, onde nós temos o osso externo, ok? Temos aí o osso externo e temos aqui as costelas. É claro que elas estão ainda abaixo do plano muscular, né? Do músculo peitoral maior, menor e etc. Então aqui estão as costelas. Observem que aqui superiormente eu tenho ainda a clavícula, um terço da clavícula, o terço dela mais medial, onde este é o manúbrio com a incisura external aqui. Então eu observo neste ponto a articulação externo-clavicular. Esta é a articulação externo-clavicular que eu já designei sobre a sua classificação. Próxima articulação, uma sinovial plana, chamada de articulação acromioclavicular. Acromioclavicular. Acrômio é um processo do osso, né, da escápula, e aqui a clavícula, então a articulação acromioclavicular. Conseguimos mostrá-la também para vocês em um dos nossos espécimes aqui? Sim, sem dúvida, conseguimos. Aqui ela está. Essa é a articulação acromioclavicular. Próxima articulação, a articulação glenumeral
ou escapulohumeral, ou simplesmente articulação do ombro. A articulação do ombro é uma sinovial e de artrose do tipo esferoide, Veja, esta é a articulação do ombro, ainda com a sua cápsula articular. Então, este é a articulação do ombro, é a articulação que apresenta maior mobilidade do nosso corpo. Próxima articulação. Falo a respeito agora do complexo articular do cotovelo. O complexo articular do cotovelo é formado por 3 articulações. A primeira articulação, a articulação húmero-ulnar. A classificação dela é uma articulação sinovial e de artrose do tipo dobradiça ou gínglimo, que faz movimento de flexão e extensão. A próxima, a articulação húmero-radial. Trata-se de uma articulação sinovial e de artrose do tipo condilar. A próxima, a articulação radioulnar proximal. A articulação radioulnar proximal é uma articulação sinovial e de artrose do tipo pivô-trocoide, onde nós enxergamos este movimento aqui, ó, o movimento de pronação e o movimento de supinação. O movimento de pronação e supinação trata-se de um movimento de rotação, onde o rádio roda em torno do seu eixo e roda sobre a una. Estão vendo? A una permanece fixa, já o rádio não. O rádio apresenta uma mobilidade, exatamente uma rotação em torno do seu próprio eixo. Uma rotação para a região medial, que a gente dá o nome de pronação, e uma rotação lateral, que a gente dá o nome de supinação. Articulação radioulnar proximal. Observe aqui a articulação que foi mencionada. Então, articulação húmero-radial, húmero-ulnar, radioulnar proximal. Ok? Todas elas no complexo articular do cotovelo. Passo a falar aqui sobre a articulação radioulnar média. A articulação radioulnar média é uma articulação não sinovial, mas sim uma... Esta articulação, deixa eu fazer 3, 2... Articulação agora radioulnar média. A articulação radioulnar média, ela não é uma sinovial, ela é uma articulação fibrosa e sinartrose do tipo sindesmose. Aqui encontraremos uma membrana fibrosa, que é o que caracteriza as articulações sindesmoses, unindo as peças ósseas. Trata-se da membrana interóssea do antebraço. Vou mostrar nesse espécime rádio, una e a membrana interóssea do antebraço, caracterizando uma sindesmose. A próxima articulação, a articulação agora denominada articulação radioulnar distal. Radioulnar distal. Esta é uma articulação sinovial e de artrose do tipo plana. Nós vemos tanto aqui na peça sintética e agora na peça natural, a articulação radioulnar distal. Próxima articulação, articulação radiocárpica ou radiocarpal. Esta aqui é a articulação radiocárpica ou radiocarpal. Articulação, como o nome indica, entre o osso rádio e alguns ossos, no caso 2 ossos do carpo, o escafoide e o semilunar. Então esta é a articulação radiocárpica ou radiocarpal. Aqui nós vamos classificar esta articulação como uma articulação sinovial e de artrose do tipo elipsoide. Aqui nós temos a articulação radiocárpica ou articulação radiocarpal. Em seguida, observamos as articulações entre os ossos do carpo. Veja que aqui na peça não está muito claro para nós, mas nós sabemos que existem aqui as articulações intercárpicas. Articulações intercárpicas.
Observem agora aqui as articulações intercárpicas entre os ossos do carpus. Estas articulações são sinoviais e diartroses do tipo plana. Articulações agora entre os ossos do carpo e a base dos metacarpos. Trata-se das articulações carpometacárpicas. Carpometacárpica do polegar. A articulação carpometacárpica do polegar é uma sinovial e diartrose do tipo selar, porque apresenta aí mais de 4 movimentos articulares. Essa articulação em específico apresenta 6 movimentos, tá? Um movimento tanto de flexão, de extensão, de abdução, de adução, de oponência e reposição. Próximo, articulação agora carpometacárpica do dedo número 2, que é o dedo indicador, ao dedo número 5, que é o dedo mínimo. Então, estas aqui são as articulações carpometacárpicas do dedo 2 ao 5. Todas elas são articulações sinoviais e diartroses do tipo plana. Mostro também a articulação entre os metacarpos, as bases do metacarpus, que são as articulações intermetacárpicas, também sinoviais e diartroses do tipo plana. Como nós podemos observar, eu vou mostrar para vocês aqui. Estas são as articulações, tanto a articulação carpometacárpica do polegar, ok? Carpometacárpica dos dedos número 2 ao 5 e a articulação intermetacárpica. Avançamos e observamos agora, na mão, as articulações entre os ossos do metacarpo e das falanges, ok? Bom, a articulação metacarpofalangianas. A articulação metacarpofalangiana do polegar trata-se de uma articulação sinovial e diartrose do tipo dobradiço ou gínglimo. Já as articulações metacarpofalangianas dos dedos número 2 ao dedo número 5 tratam-se de articulações sinoviais e diartroses do tipo elipsoide, ok? Então vamos fazer movimento de flexão, extensão, abdução e adução. Então esses são os movimentos. Próxima, por fim, chegamos nas articulações interfalângicas. As articulações interfalângicas, elas são articulações sinoviais e diartroses do tipo dobradiça ou gínglimo. Então temos no dedo número 2 ao dedo número 5, cada um desses dedos, 2 articulações interfalângicas. Interfalângica proximal e interfalângica distal, onde a proximal é entre a falange proximal e a média, e a distal entre a média e a falange distal. O dedo número 1, o polegar, possui também uma interfalângica, apenas proximal. Por quê? Porque ela só tem 2 falanges, uma proximal e outra distal.